Bem-vindo ao Doctor TV, o programa que conecta você, a medicina e ao bem-estar. E hoje no Doctor TV, Josiane Oliveira, tanatopraxista, referência nacional. Trazemos uma abordagem sobre o mercado da morte, uma nova visão muito responsiva. Pensar além do que o trivial. Como oferecer e, mais do que isto, seguir sendo responsável com a sociedade após a morte. Transmitir no programa todo um ritual. É verdade. A família me convidou, eu pedi licença e nós transmitimos todo um ritual. Tá salvo? Tá salvo no programa. Eu quero ver. Nós transmitimos. Eu adoro. Foi 30 minutos. Eu a Xexê, de transmissão. Né? A Xexê que fala, né? Foi lindo. Eu não tinha como não fazer isso. Foi um paciente que marcou muito minha vida. Os meus seguidores aí, que tem curiosidade, acompanhem então. Uma pessoa que me ensinava demais. Assim. Olha. Toda quarta-feira à tarde ele passava na clínica, sentava e contava horas e horas e horas e horas. Porque nós tivemos no sul do Brasil, muitas pessoas não sabem. Pensam que o sul do Brasil foi formado somente por imigração europeia, mas não. Nós tivemos, por exemplo, no sul do Brasil, uma imigração de um príncipe africano chamado Príncipe Custódio, que ele vem de Benin. E esse príncipe ele foi exilado no Brasil porque houve um acordo entre a coroa inglesa e o reinado dele. E exilam ele aonde? No sul, exilam ele no Brasil. Ele vai para o sul do país e lá ele deu conselhos para presidentes, governadores, uma pessoa muito influente, um grande sacerdote. E depois desse príncipe, nós tivemos um outro grande sacerdote que foi o Pai Paulinho, que foi esse paciente que eu tive. E eu tive o prazer de acompanhar ele durante alguns anos. E ter a oportunidade que a família me deu de eu transmitir todo o programa. Todo o programa foi sobre a despedida de Pai Paulinho, toda ritualística. Foi Nossa, muito eu quero assistir, lindo. De verdade, quero assistir. Foi muito lindo, foi uma quebra de paradigmas, porque tem pessoas que, infelizmente, têm preconceito. Eu lido com isso todos os dias. Infelizmente, tem preconceito, e eu imagino no seu mercado, sim, que é o mercado que as pessoas não falam. Primeira pessoa que eu vejo falando, contando a verdade, não se retira o sangue, foi você. O resto esconde. Sim, a pessoa, eu vou esconder o que se faz. Aí você vê, né? Eu sou um bandista, eu não estaria agindo correto. E mesmo se fosse de outra religião, né? Mentindo para uma pessoa, né? A gente drena o sangue. Esse é o fundamento da profissão, né? Do embalsamamento, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil. Sim. Então não tem por que você mentir, né? Fala a verdade. Olha, consiste assim, assim. Ainda mais quando é da religião. Já pensou depois que a família autoriza o procedimento, aí vai lá e descobre como é feito o procedimento, né? É muito chato. Então eu prefiro que candomblecistas, umbandistas saibam como é, né? Muita gente fala, não, Josi, sem problema nenhum, a gente vai fazer, a gente quer que faça, porque vai viajar, a gente aceita, né? A maioria das pessoas vão, as famílias aceitam porque vem ali a necessidade, né? Os corpos avançam muito rápido, muitos corpos avançam. No verão, há muito a necessidade que os corpos sejam encaminhados para o laboratório, porque as bactérias proliferam muito rápido, né? Com essa questão do verão. Mas a questão da religião a gente tem que respeitar. Todo mundo fala assim, os cemitérios tinham que acabar. Eu queria que acabasse. Eu gostaria, por conta, né, ecologicamente correto, se todo mundo fosse cremado. Mas aí as religiões de raízes africanas também não aceitam essa questão da cremação. Conheço pessoas que são do candomblé que falaram, eu quero ser cremado. Mas aí a grande maioria não aceita, como os judeus também não, muçulmanos também não. Então a gente tem que respeitar, né? Existe essa questão do respeito. A gente tem que respeitar, a gente tem que praticar empatia, né? Então a empatia tem que estar presente na nossa vida em tudo, não só no pós-morte, como em tudo que a gente faz. Algo interessante que você colocou, que você falou o quão simples nós somos depois da morte. Isso demonstra que nós somos pessoas iguais. E eu falei semana passada, estava dando uma aula, e falou sobre o nosso trato digestivo.
e falando sobre o quê? Que nós somos formados por células. São quase 100 trilhões de células. E grande parte no trato digestivo. E apenas 10% delas são humanas. O resto são bactérias. Ou seja, nós não somos nada. Realmente nós não somos nada. E após a morte a gente é né? A gente tá programado para após a morte se autodestruir, né? Exatamente. Porque essas camaradinhas que estão dentro da gente é que começa aí todo esse trabalho e é muito rápido, né, doutor? Como é incrível. Assim, sim, dependendo... A gente teve um óbito ontem. Foi ontem, sexta-feira. Ele tinha 12 horas de óbito, 12 horas. Ele chegou na primeira fase, indo para a segunda fase da putrefação. Sabe, ele já estava com a mancha verde abdominal, a fase de coloração, sim, a fase de coloração avançando para o período enfisematoso. Então, assim, são esses casos onde a gente vê que existe a necessidade da tanatopraxia, é claro. É um procedimento necessário? É um procedimento necessário, né? A gente precisa saber olhar o corpo, fazer aquela cinemática do trauma ali, olhar o corpo naquele momento e saber, ó, esse corpo já está na primeira fase, daqui a pouco ele vai avançar. E assim, como as bactérias agem rápido, né? E depende tudo de muitas coisas, né? Ação climática, dos hábitos alimentares, né? A decomposição vai depender de muitas coisas. O avanço do corpo vai depender de muita coisa. Tudo que a pessoa se alimentava, hábito de vida daquela pessoa ali, né? Vai contar na decomposição dela. Josi, e eu não tenho como não colocar para você e comentar sobre isso, que teve um caso no Brasil, para quem não sabe, eu trabalho no Peru também, e esse caso conseguiu chegar no Peru. Tio Paulo. Ah, Jesus. Nossa, você não tem como não trazer isso para cá. Não tem como trazer isso pra cá. E aconteceu o quê? O Tio Paulo, eu tô rindo, mas tô preocupada, gente. Tio Paulo virou boneco, virou polêmica coitado mundial. Tio Paulo, CNN falando do tio Paulo. E, Josi, algumas pessoas, até porque a internet é um pouco maldosa também. E foram em cima da mulher. Foram em cima na hora, não escutaram o legista, nada. Foram lá e é culpado isso e aquilo. Josi, na sua opinião, tio Paulo, você acredita que realmente o tio Paulo faleceu na residência, faleceu no traslado? Ou, assim, uma opinião um pouco mais técnica para os telespectadores? Porque grande parte das pessoas, elas vão o quê? Motivada porque a imprensa está falando. Sim, nossa, um monstro. Tirou de casa, um monstro e tudo. Ela é uma pessoa nitidamente doente psicologicamente, né? Sim. Ela tinha... Assim, de verdade, ela tinha laudos. Não tô defendendo, né? Mas assim, eu tenho pra mim que tio Paulo saiu vivo de casa já pela tauba da beirada, né? Já saiu com o pé meio lá, meio cá. Mas assim, você via ali na imagem no banco, né? Que ele não tinha rigidez nenhuma. A gente sabe que a rigidez, ela começa ali da cabeça, sentido os pés, né? E tava solta a cabeça dele. Fazia assim. Pessoas idosas, geralmente, elas não têm muita rigidez, mas a rigidez da nuca ali, né? Do pescoço, ela acontece. E a rigidez geralmente aparece entre 2 a 4 horas após o óbito. Então, assim, na minha opinião, ela ainda retirou ele com vida de casa. Acho que tava no finalzinho. Eu acho que tava no finalzinho, mas ele tinha algum fôlego de vida, sabe? Eu acho que sim. Eu fico com... Teve médicos ali que tinham essa mesma opinião, que ele sai de casa com vida, mas de repente toda essa coisa do sacrificante de tira do carro, bota na cadeira e leva e vai. Sim. Eu acho que ali ele foi, ela nem viu. Ele morreu igual um passarinho, tadinho. Eu acho que... Ali ele morreu, ela nem viu. Foi uma moça com problemas psicológicos, dá pra notar, é nítido. Sim. Mas as pessoas foram cruéis também. Eu acho que ela viu que ele podia estar piorando, né? E achou que ia dar tempo de chegar no banco, né? E não deu tempo. E logo depois disso, eu não sei se o pessoal aí em casa acompanhou, um rapaz também que perdeu a mãe e ele colocou a mãe numa cadeira de rodas e ele vai para a unidade de saúde lá no Rio. Só que esse não foi ele fez em sentido assim, ele queria levar a mãe em óbito para a unidade de saúde. Por quê? Porque ele mora numa área de risco. E ele alegou o quê? Que eu acredito nele, como muitas pessoas acreditaram. Ele ligou várias vezes
E aí a unidade alegou que lá era área de risco e que não iria. Que eles não estavam indo até lá, porque lá era uma área perigosa, e deram toda aquela desculpa. Ele não tinha ninguém por ele para colocar ela num carro para levar. O que ele diz? Olha, eu não vou deixar a minha mãe entrar em decomposição. Ele colocou ela numa cadeira de rodas, jogou um casaco em cima dela e foi andando com ela na rua. Só que algumas pessoas, percebendo que ela estava em óbito, tentaram bater nele. Tentaram agredir ele porque logo lembraram do tio Paulo. Josi, eu lembro dele. Né? Então logo lembraram do tio Paulo e quiseram bater nele. O filho levando a mãe na cadeira de rodas. Exatamente. Lembro. Com um casaco por cima dela. E ele dizendo, eu não vou deixar minha mãe entrar em putrefação, em decomposição, né? Ele dizendo, não vou deixar minha mãe apodrecer dentro de casa, eu vou levar ela. E aí, nesse caso, já foi mais infelizmente, uma falha do sistema, né? Nós não vamos até aí, porque aí é área de risco, então que se dane você e a sua mãe, que tá morta, Deus que me livre, é mais ou menos isso que as pessoas pensam quando uma pessoa morre, né? Aí logo depois, nós tivemos lá na Ilha do Governador, aquele caso surreal, que o homem morto há 6 meses dentro de casa. Eu ouvi, não tem coisa que o Brasil o Brasil ganha, sabe? Coisa que não dá pra acreditar. Esse eu acompanhei. 6 meses morto em casa. Depois tinha lá gente na geladeira, a mulher tava com o marido na geladeira. Então, tipo assim, ele estava 6 meses morto dentro de casa, né? Totalmente esqueletizado também. Esse eu lembro. Então são uns negócios assim que a gente para e fala assim, gente, o que tá acontecendo com os mortos do nosso Brasil? Não, morreu, vamos deixar aqui em cima da cama. Vamos lacrar a janela que ninguém vai sentir o odor. E ainda tem pessoas que não conhecem o odor da putrefação. Porque, gente, o cheiro de uma pessoa morta não tem nada a ver com o animal. Não, é completamente diferente. Né? Completamente diferente. Tem pessoas que falam, o cheiro de uma pessoa em óbito é um cheiro de suco de laranja. Que suco de laranja? O cheiro de suco de laranja é uma maravilha, gente. Não tem cheiro de suco de laranja, né? É um cheiro bem mais forte, cheiro que entranha na gente, né? Que fica depois ali. Então tem gente que não conhece esse cheiro, né? E nesse caso lá do seu Otávio, que foi na Ilha do Governador, os vizinhos disseram que não identificaram o cheiro da decomposição. E lá ele se decompôs durante 6 meses até ser encontrado esqueletizado. Então aí vem tio Paulo, vem esse senhor, vem esse aí esqueletizado. A gente passa por umas coisas meio surreal. E se pensar, José, analisando, novamente de volta por quê? As pessoas perderam aquela sensibilidade. Sim. Aquele senso de ser humano. Sim. Perderam isso. Porque as pessoas hoje... o tio Paulo... Eu senti muito o quê? O pessoal tá mais preocupado em atacar a mulher, em fazer sátira do que realmente descobrir o que aconteceu. Será Exatamente, que realmente saiu vivo de casa? Que nada, foram assim semanas. Isso chegou no Peru. Olha isso. E já tinham teorias que a mulher tinha feito, tinha tramado tudo, o gerente do banco sem conhecimento nenhum falando também. Então nós perdemos um pouco essa coisa mais humana. Eu imagino o dia a dia, Céu, como deve ser difícil, porque eu lido com... Tem profissionais que em muitos momentos eu tenho que convidar que eles se retirem do curso. Porque ele tá tão preocupado. Também acontece isso? Várias vezes. E é um curso caríssimo, José. Eu tenho uma para te contar sobre isso, mas quero ouvir também. Pessoal, eu não vou comentar aqui o preço do curso, mas que é um curso extremamente caro, José. Imagino. E tem pessoas que pagam só para estar perto da peça anatômica e quando se aproxima, não se aproxima com a ideia de que uma pessoa se doou para ele aprender e aplicar em outra pessoa. Não, ele quer fazer uma selfie, ele quer brincar, Gente, achei que isso fosse só no pós-morte. E passa por isso. E infelizmente tem pessoas, e como é um público geralmente classe A, que tá vindo que é um cirurgião, que tá gastando muito, ele acha que tem algum tipo de diferencial. Não, mas ele é expulso do curso. Nós falamos que tem a lei, sim, mas mais do que a lei, tem a ética, a moral, o respeito com um ser humano que está ali em uma lousa, e nós convidamos ele para se retirar do curso. Já tiramos várias pessoas do curso por causa disso. Eu imagino com você também no pós-morte.
Eu tive um caso, eu não imaginava que acontecia. Imagina uma pessoa pagar um curso, né? Sim, acontece. O meu curso também não é um curso baratinho, né? Claro que não se compara a um curso para um cirurgião. E a pessoa, uma vez a gente estava no laboratório, e aí a gente recebe corpos, né, necropsiados e corpos clínicos. Lembrando o pessoal que corpo necropsiado é aquele que vai para o IML, uma pessoa que tem morte acidental, violenta ou suspeita, vai para o IML para passar pela necrópsia, né? Para que o médico legista ali saiba a causa da morte. Tanto que tem gente, né, lá em casa que fala, quiseram levar meu filho, eu não queria que levasse pro IML. A gente não pode impedir. A partir do momento que uma pessoa tem uma morte acidental, violenta ou suspeita, sim, não, tem que ser encaminhado pro IML, tá, gente? A gente não pode impedir. Então a gente tem os corpos clínicos, que são pessoas que falecem no hospital, que já têm um acompanhamento médico, e a gente tem os corpos necropsiados. E aí nós estávamos com o corpo necropsiado na mesa, né? Eles passam pela incisão lá no IML, o médico legista olha, ok, detecta a causa da morte, ninguém retira órgão de ninguém, ele só olha ali, depois o órgão retorna, se ele tiver que retirar para analisar, o órgão retorna e manda pra gente. A família aceitou a tanato, o ideal é que todos os necropsiados passassem pela tanato, porque a gente sabe que o IML acaba recebendo corpos de todas as formas, né? Estado avançado e acaba vindo bem contaminado. Não é culpa deles, porque é uma instituição que é muito movimentada, né? São corpos o tempo todo. E aí a gente estava no laboratório com o corpo necropsiado, era momento de reabrir para fazer o tratamento dos órgãos, porque seria uma viagem. Aí uma aluna, né, ela acordou e falou, acho que ela acordou e falou assim, hoje é dia de ser engraçada. Hoje é meu dia de ser engraçada, eu vou ser engraçada. Aí ela acho que ela acordou nesse dia engraçadinho dela e foi pro curso. E aí nós estávamos todos na mesa, eu estava explicando para eles, e fomos eviscerando os órgãos e eu explicando cada órgão, né? E aí quando eu fui explicar sobre o fígado, mostrar o fígado, ela me vira no meio de todo mundo e fala assim, nossa, isso aí com uma cerveja e um limãozinho caía bem. Nossa. Caramba. Aí eu tava de máscara, todo mundo de máscara, óbvio, eu falei para ela, o que você falou? Eu acho que ela achou que eu tinha achado engraçado. Só pode ser isso, porque ela repetiu. Ela falou assim, não, eu falei que isso aí com uma cerveja e um limãozinho caía bem. Eu falei, sai. Ah, mas sai. Eu falei pra ela, mas sai agora. Você sai agora. Ou você sai por bem ou você sai por mal. Ou você sai com as suas perninhas ou você chama a polícia pra você. Vilipêndio de cadáver de forma falada. Porque, como a gente falou aqui, né? Sim. Forma falada, escrita ou por gesto. Sai. Ou vou chamar a polícia pra você. Perdeu o dinheiro do curso. Perdeu o que pagou. Por quê? Porque quis ser engraçado, né? Vilipendiou de certa forma, porque, querendo ou não, é uma tentativa de menosprezar. Uma falta de respeito. Como você vai comparar um fígado humano dizendo que você vai tomar cerveja com limão? Não existe isso, sabe? São coisas que fogem à regra, né? A empatia. Eu gostaria que fizessem isso com o fígado de alguém da minha família ou com o meu. Eu costumo pensar isso, Josi. Se fosse um familiar meu que tivesse ali. É empatia, né? Sim. É fácil a gente praticar. Eu falo para meus alunos, é muito fácil não ser um profissional criminoso. É só ser empático. A partir do momento de ser empático, você não vai ser criminoso. Eu gostaria que fizesse comigo? Não. Eu gostaria que fizesse com a minha mãe? Não. Não vai longe. A gente estava falando aqui de segurança dos nossos cadáveres. Olha o que está acontecendo nos cemitérios. Estourou mais uma aí, né? Que não aconteceu agora, mas tá estourado na internet. A moça bonita, né? Um corpo bonito, muito bonita. Gostava de usar os shortinhos dela, os topzinhos dela. Foi vilipendiada, foi abusada dentro do cemitério. Uau. Foi retirada de dentro da sepultura dela. E o pior não é isso, doutor. O pior são os áudios que estão junto com as fotos. Tanto foto dela, viva, quanto foto dela no chão, em putrefação, já passando para a segunda fase, a fase enfisematosa, onde ela já tinha um pouco de desprendimento de pele, o corpo já tinha um certo agigantamento por conta de gases, e aí vem a foto e os áudios. E nos áudios a pessoa dizia assim, não, mas ela procurou isso porque ela vivia instigando os homens, porque ela vivia usando roupa curta. Mas vem cá. Eu lembro esse áudio, eu sei.
sabe, chegou a ver. Eu sei chegou a ouvir e ver as fotos. Ou seja, mas vem cá, então a culpa ainda é dela? Que usava roupas provocantes. Porque ela tinha isso, ela tinha um corpo bonito, o homem usa palavras chulas no áudio, né? E não porque fulano foi lá e fez isso e aconteceu, porque ela provocava, ela usava roupa curta. Ou seja, o cara o homem nutria por ela uma certa paixonite aguda lá, e ela falece, né? Ela tem uma morte lá, de repente, ela acho que morreu de uma morte súbita, não sei, e ele vai lá e retira ela de dentro da sepultura dela pra abusar do corpo dela. E ainda botam a culpa na menina. E acho que tem infelizmente, o machismo, tem homens que pensam que a mulher, ele tem um direito. Se a mulher colocar um top, tiver um corpo bonito, ele tem um direito. Isso é uma coisa absurda. Exatamente. Isso tá indo até depois da morte, Sim. né? Essa falta de... Eu sempre falo, bato nessa tecla, né? Essa falta de segurança nos cemitérios. A gente tem cemitérios usados aí pra prostituição, né? A pessoa usando pra isso os cemitérios. Então, é uma falta de segurança. Não se tem luz, não se tem um circuito de câmera. Eu fui no Sul agora, eu fui em Bagé, lá no Sul. Bagé, sim. Nossa, eu conheci o cemitério da Santa Casa de Bagé. Eu fiquei maravilhada com aquele cemitério. Eu falei, não, isso aqui é surreal. Eu vou aqui, peraí. E a gente foi andando. Como você vai andando, as luzes vão acendendo, né? Sensor de presença. Então isso é legal. Câmeras para poder mostrar ali. Então isso é legal ter em um cemitério, porque precisa ter isso. Se todos seguissem se as pessoas tivessem mais sensibilidade, responsabilidade nos seus atos, seria algo normal. Mas infelizmente não tem. Então tem que vigiar, tem que acompanhar. Infelizmente, não vou tocar o nome da pessoa, você deve saber quem eu estou falando. Tem um religioso no Rio de Janeiro que eu já cansei de denunciar. Pelas coisas, não é a ideia da ritualística. Ritualística, todos nós somos livres de crer num copo, numa mesa. A nossa Constituição ela prevê esta liberdade. Mas quando eu entro dentro de um cemitério, eu entro dentro de uma cova onde tem uma família, um ser humano, eu retiro ossos, faço brincadeiras na internet. Eu acho que eu sei quem é. Eu acho que isso está passando o limite, sabe? Porque ele está transcendendo, não é a crença. Exatamente. Isso já é vilipêndio, é desrespeito, é falta de humanidade. Por mais que uma vez ele pegou uma costela de um gado, não foi de um ser humano, que se percebe, é nítido, mas dá a entender que é um cadáver. Deu a entender, estou pressupondo o quê? Ao crime. Exatamente. Tem vários perfis agora. Eu vi de uma menina há pouco tempo que ela abre uma sepultura, ela mostra uma urna meio que já, né, em decomposição, uma urna deteriorada pelo tempo, e ela fala lá, aqui é carne fresca, não sei o quê. Tipo, uau. Quem é que deixou fazer aquilo? Cadê a segurança desse cemitério? Cadê as pessoas? Cadê a administração desse cemitério? Sabe, ali existem histórias. Ali existem amores da vida de alguém sepultados. Então eu sempre falo, além dessa questão da contaminação, a gente tem várias outras questões que giram em torno do pós-morte e que precisam ser faladas. Né? A pessoa fala, mas Josi, eu fui no cemitério, eu vi um líquido escorrendo, tinha um cheiro ruim, necrochorume. Contaminação. Mas você passou a mão nesse líquido, cuidado. Se você encostou próximo a esse líquido, cuidado. O que eu posso fazer? Você pode ir até a administração e dizer, olha, tem uma gaveta mal vedada, né? Tem um extravasamento de necrochorume acontecendo ali. Então são tudo que o pós-morte teria que se ocupar.